O projeto Diversidade da Vida, ele tem o viés de fomentar, né, o primeiro concurso de conservação e biodiversidade da bacia hidrográfica. Tem o passo a passo, o edital, pode ser acessado pelo blogspot do próprio projeto Biodiversidade da Vida.blogspot.com, e pode ser feito, né, as análises e as fotografias, elas podem ser inseridas no sistema do iNaturalist. Tem o site inaturalist.org e tem também as informações, né, o formulário que tem que ser preenchido no sistema do projeto Diversidade da Vida. Tem a declaração de autorização, né, dos pais ou responsáveis. E a fomentação, né, essa inserção das imagens é pelo próprio sistema do iNaturalist ou pelo aplicativo, que você pode tirar já a fotografia e inserir. Serão aceitos animais, plantas, fungos, vivos ou mortos. A gente tem também um índice alto, né, de atropelamento. Não serão aceitos, né, as plantas em vasos, animais domésticos ou em cativeiro, porque é para fomentar essa quantidade de dados da bacia hidrográfica no próprio habitat natural onde estão inseridas essas espécies. E importante também, né, que você começa a formar, porque com a participação das crianças, né, que estão em idade escolar, está numa formação, essa conscientização também, né? Exatamente, o projeto tem esse viés de conscientização, né? A gente pegar ali já os jovens para ter esse contato direto, e a gente tem aqui uma grande biodiversidade, e a bacia, né, hidrográfica do São Lourenço é que deságua no Pantanal. A gente tem o Pantanal baixo ali, que a biodiversidade é gigantesca, então a gente vai fomentar os dados de informação, né, para futuras gerações, e também fomentar essa conscientização ambiental. A gente também vai ter a premiação, né, que ela vai ser, nós vamos ter a inscrição, pode ser do período de 12 de setembro a 12 de outubro, e aí a premiação vai ser no dia do Pantanal, né, dia 12 de novembro, que aí vão ser premiados 3 alunos, 3 professores, com notebooks, iPads e um aluno solidário que auxiliar outros alunos para fazer a inserção dos dados na plataforma do iNaturalist. No município de Itiquira, nós fazemos parte também do bioma Pantanal. Há 2 anos atrás, por exemplo, nós tivemos um desastre ecológico que aconteceu, que foram aquelas queimadas. Estamos num período crítico, não só no estado de Mato Grosso, mas na região centro-oeste inteira. É que você orientasse um pouco também as pessoas com relação a esses cuidados para que não queime, né? Não haja queimadas nessa nossa região, e também essa preocupação, é claro, do MP com essa questão das queimadas. Então, a gente ressalta, né, que nós estamos no período proibitivo de queimadas, que foi de 1º de julho e se estende até 30 de outubro. E esse período proibitivo é justamente porque a umidade está mais baixa, a gente tem um período de estiagem, então a vegetação tende a estar mais seca, então qualquer foco de calor ele pode propiciar incêndios florestais de grandes proporções. Nós temos incêndios naturais e temos os incêndios que são de forma criminosa ou de forma antrópica, né? Existem esses de forma antrópica, que são criminosos, e aqueles que é sem a intenção. No caso desses criminosos, até a gente recentemente fez, né, esse que houve em 2020, que foi de grandes proporções. Nós realizamos agora algumas perícias. A gente observou que tiveram imóveis, estavam distantes a 65 quilômetros de distância, e que iniciaram os focos de calor de mesmo proprietário, imóveis de mesmo proprietário, e iniciaram esses focos de calor em horários bem próximos. Então a gente ressalta a importância de respeitar esse período proibitivo, primeiro porque a questão as questões climáticas mesmo favorecem que sejam de grandes proporções, por causa dessa baixa umidade, a questão da estiagem. E depois tem a responsabilização, né? No caso desse que a gente está fazendo a investigação, a gente consegue os dados, a gente utiliza atualmente os dados da NASA, que tem uma assertividade de mais de 99%. Então, quando há um foco de calor e a gente faz essa notificação, a gente já tem assertividade e consegue também apurar, no âmbito da perícia, como que foi o caminhamento desse fogo. Ou seja, se iniciou num ponto, às vezes a gente vê alguns pontos de calor que eles estão contra a direção do vento. Então isso já propicia que a gente identifique que não foi algo natural. Então tem várias linhas de investigação para a responsabilização desses proprietários, que atualmente a gente está realizando, né, essa investigação, e aí é passível de multa, de reparação e até a prisão, né, de 2 a 4 anos do responsável por esses crimes ambientais. Nós sabemos que existe uma parceria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o próprio Judiciário, com o governo do Estado de Mato Grosso, no sentido de evitar catástrofes
que se repita isso novamente, principalmente na região do Pantanal. Houve um aparelhamento por parte do governo do estado, a contratação aí de aviões que possam estar jogando água, a formação de patrulhas nas fazendas, nos municípios, nas regiões. Olhando pelo olhar do Ministério Público hoje, acredita-se que o Estado esteja mais preparado para evitar alguma coisa desse tamanho, nessa dimensão? Então, tem a parcela de responsabilidade, né, na fiscalização dos órgãos ambientais, mas também tem que ter essa conscientização dos próprios produtores. Porque era usual ao longo da história fazer essa queima de limpeza, tem também fora do período proibitivo a autorização para queima controlada, mas quando ele chega no incêndio de grandes proporções, o controle ele é muito complicado para se manter, porque quando tem um incêndio florestal, você não tem obstáculos. O fogo consegue pular estrada, rios, a gente já teve alertas que a gente conseguiu visualizar por meio da perícia que eles estavam pulando os rios, eles vão formando redemoinhos, então é muito difícil o controle. Hoje a gente tem, né, vários brigadistas, tem várias formas de minimizar, mas tem uma grande parte que é do próprio produtor de ter essa consciência, especialmente porque ele é muito dependente dos fatores climáticos. Se pegar qualquer cultura, ela depende de uma quantidade de temperatura, de água, então ele tem uma grande dependência ambiental. Então é um dos principais atores para conseguir que não ocorra os incêndios florestais como a gente teve do ano de 2020. A gente vai tentando, né, e criando meios para minimizar, mas a gente também tem que chamar essa atenção para os atores também, que são os produtores rurais que estão em campo. Existem muitas situações realmente que o fogo se inicia não por uma ação criminosa e o controle é difícil, às vezes fazem vários boletins de ocorrência porque o fogo vai pulando de fazenda em fazenda. Às vezes um inicia, não consegue controlar e vai pulando para vários outros imóveis rurais. Então a gente está já com uma equipe, a gente tem muitas informações, a gente tem os alertas, né, do Global Forest Watch, que o alerta vem em 24, 48 horas. Então quando inicia um foco de calor, a gente já tem ciência, recebe um alerta em 24, 48 horas, sabe que o fogo iniciou e tende a controlar. Mas o estado de Mato Grosso, assim como o Brasil por inteiro, ele é de grandes proporções. Nós temos países que cabem dentro de Mato Grosso, que cabem dentro do Brasil, então é uma extensão muito grande. Então a gente conta com o apoio especialmente dos produtores também nesse período proibitivo, porque a gente tem a fiscalização, tem a notificação, tem recomendações, mas também tem que chamar para essa conscientização e para essa dependência que tem do clima, dos fatores climáticos e todas essas questões relacionadas, né, à biodiversidade e o próprio clima, microclima e etc. Só para a gente reforçar e lembrar que independe do tamanho dessa queimada, né? É proibido. Se ele vai fazer uma queimada pequena, uma queima pequena ou uma queima grande, ele vai ser responsabilizado e vai responder judicialmente por essa queimada, por qualquer tipo de dano que esse fogo possa ocasionar, né? Exatamente. Os focos de calor e as queimadas, elas são irregulares tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. No perímetro urbano, o controle é um pouco mais rápido e no perímetro rural tem essas questões relacionadas à extensão, à própria matéria, né, a vegetação para ser queimada. E agora, no período proibitivo, a responsabilização ela é diretamente, porque quando está fora do período proibitivo, a gente ainda vai analisar, porque às vezes o produtor ou responsável ele pode ter uma autorização para queimada. Mas agora, de 1º de agosto a 30 de outubro, a gente já faz a abertura dos procedimentos, tanto o órgão ambiental competente, quanto o Ministério Público e outros órgãos responsáveis, porque nesse período nenhum tipo de autorização é emitida. Monalisa, nós temos casos aqui em Itiquira de desmatamento, de remoção, questão de pedreiras, e é claro que existe fiscalização por parte da SEMA e punição também por parte dos órgãos ambientais do governo. E é claro, o Ministério Público ele age também nessa parte para também responsabilizar e punir essas pessoas, né? Exatamente. A responsabilização ela pode ser tanto no âmbito administrativo quanto civil e criminal. E o Ministério Público tem desenvolvido as ações, né, no âmbito civil e a SEMA no âmbito administrativo, então ele faz a fiscalização, emite a multa, né, que é de R$ 1.000 se for numa área que não é protegida, APP e reserva, e 5.000 numa área de proteção. No entanto, o Ministério Público, concomitante a isso, também tem suas ações, no caso da notificação, aqui a gente tem as cercas eletrônicas, né, que foram construídas no âmbito do sistema do Global Forest Watch, então qualquer desmatamento ou queimada é emitida uma notificação, a gente sincroniza com o CAR
consegue identificar o proprietário, notificá-lo e responsabilizá-lo. E ele tem esse papel de fazer a reparação, né, ex situ, in situ, ou seja, fazer a reparação in loco, fazendo o PRAD, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e também a reparação em forma de pecúnia, né, que é o valor que a gente considera ali como a valoração do dano ambiental, que a maioria entende como multa. E aí, no âmbito dessa valoração, depende da metodologia adotada, né, pelo perito no âmbito do Ministério Público, mas ela pode ser valorada aí de 1.000 até 37.000 ou mais por hectare. E tem as situações de agravante, igual nesse caso do período proibitivo de queimadas. Quando é fora do período proibitivo, a gente utiliza um método e ele aumenta o valor do dano ambiental quando é feito no período proibitivo ou quando há um desmate, por exemplo, consumado com o uso de fogo. Então a gente faz a valoração nesse âmbito. E tem várias situações, né? O estado de Mato Grosso a gente também tem aqui, teve até uma das valorações, foi uma das mais altas que nós valoramos aqui no estado, foi de 756 milhões, porque houve toda a parte de drenagem da área úmida e o plantio de soja numa área muito extensa. Então tem essa responsabilização, né? No âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tem o IBAMA, tem o Ministério Público, e aí o produtor rural ou quem incorrer no crime ambiental, ele responde em várias esferas. Existe um pensamento errôneo a respeito de que essas multas se questiona judicialmente e vai protelando e chega num ponto que não paga. Isso não procede, né? Mais cedo ou mais tarde ele será obrigado a quitar essa dívida, mesmo até o imóvel podendo se a leilão para que essas dívidas sejam pagas, né? Exatamente. Quando é valorado o dano ambiental, a gente tenta fazer os acordos, né? Formalizar termos de ajustamento de conduta. Até aqui no município de Tiquira, no âmbito desse termo de ajustamento de conduta, para conseguir formalizar um acordo, a gente tem estabelecido a área de servidão ambiental, que seriam áreas delimitadas dentro do imóvel rural, além da APP e além da reserva. Você consegue diminuir um pouco o valor da multa, considerando os serviços ambientais que são prestados por essa área de servidão. Mas quando vai para o judicial, para o juiz, ele pode até considerar algumas informações, né? Quando não formaliza esse TAC, podem até ser valores maiores do que os que estavam sendo previstos no acordo, porque no acordo a gente tenta não carregar tanto o sistema judiciário, a gente já tem uma grande quantidade de processos. Aqui no município de Tiquira, com o projeto, né, Olhos da Mata, a gente conseguiu diminuir muito. Acho que já mais de 90% de desmatamentos e queimadas, e assim, é um exemplo até para Mato Grosso, né? Atualmente eu estou no Centro de Apoio Especializado em Execução Ambiental, em Cuiabá. A gente atende a todas as promotorias de justiça do estado. E Tiquira, hoje, com o projeto Olhos da Mata, ele tem refletido que é possível fazer todas essas ações para coibir o desmatamento e as queimadas. E a questão que você pontuou também da valoração do dano, a gente tem convertido o valor dessa multa, porque muitos perguntam, né? Falam, mas esse valor da multa, para onde que vai? A gente teve, por exemplo, para esse projeto Diversidade da Vida, teve a conversão de um valor, né, pecuniário de um acordo de termo de ajustamento de conduta, que, se não me engano, foi da apreensão da madeira, que foi convertido para o projeto. Teve uma conversão também de multa das que foram efetivadas a acordo aqui, que foi para a construção e implementação de outras instituições, que nem a PM Ambiental. Então, esses valores são convertidos para desenvolver projetos no âmbito ambiental.